esse vídeo. E o tema desse vídeo aqui é dilatação dos sólidos, é uma resolução de exercício sobre dilatação dos sólidos. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Então, aqui está a primeira questão e eu peço o seguinte, para que vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão e depois vocês assistem a resolução da questão. Então, vou começar aqui com a leitura, né? A barra da figura é composta de dois segmentos, um de comprimento L e coeficiente de dilatação linear αA e outro de comprimento 2L e coeficiente de dilatação linear αB. Pode-se afirmar que o coeficiente de dilatação linear dessa barra, α, é igual a... Então, primeiramente vamos fazer o quê? Eu tenho que o coeficiente dessa barra aqui vai ser o coeficiente, essa dilatação que vai acontecer vai ser a dilatação da barra, mais a dilatação da barra A, mais a dilatação da barra B. Então, quando eu armo a equação, eu sei o quê? Que o coeficiente da barra A é esse, é alfa barra, o outro é alfa A e o outro é alfa B. A temperatura vai ser a mesma. O comprimento inicial dessa vai ser a soma dessas barras aqui e dessas outras duas aqui vai ser o que ele está dizendo aqui, que é L e L2. Então, chegando aqui, ficaremos com que o coeficiente o comprimento inicial da barra vai ser L2 mais L, né, que vai ser a soma desses dois, vai dar 3L, vezes o alfa barra, né, porque a temperatura foi cancelada, porque tem evidência nos três, né, tem nos três, igual a L, que é da o coeficiente da barra A, 2L, que é da barra B, vezes o coeficiente da barra B. Assim, fazendo o isolamento, né, do alfa barra, e passando isso aqui dividindo, ficaremos com L, alfa A, mais 2L, alfa B, dividido por 3L. Assim, ficarei com alfa barra igual a alfa A, mais 2 alfa B, dividido por 3. Por quê? Porque o L está em comum nos três termos aqui, né? Nesse e nesse. Assim, ficaremos com essa resposta. Então, o coeficiente de dilatação linear da barra vai ser esse aqui. Novamente, aqui na segunda questão, eu peço para que vocês tentem resolver essa questão e depois vamos dar sequência na resolução. Você dá sequência na resolução. Uma linha férrea com 300 km de extensão no inverno, quando a temperatura é de menos 5 graus, aqui menos 5 graus, porém no verão a temperatura chega a 25 graus. Se os trilhos são construídos de um material de coeficiente de dilatação linear alfa 10 elevado a menos 5, graus Celsius a menos 1, que isso aqui é o coeficiente de dilatação linear, qual a variação de comprimento que os trilhos sofrem em sua extensão? Primeira coisa, vou fazer o quê? A variação de temperatura. Muitas pessoas elas podem confundir isso aqui e acabar fazendo o quê? Menos 25, somar ou dividir, por aí vai. Mas não, o que devemos fazer? 25 aqui, menos, como ele fala que é menos 5, eu ponho entre parênteses. E com menos dá mais. Então, terei que essa variação aqui vai ser de 30 graus. E qual é o segundo passo? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que o comprimento inicial é 300 km. Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar para metros. Aí eu terei o quê? Eu terei 300 mil metros. Aqui eu tenho o ΔL. O que vai ser o ΔL? Vai ser a variação, né? Eu tenho o L inicial, eu tenho o coeficiente e tenho a variação no tempo. Então é só substituir esses três. Substituindo esses três, eu tenho esse termo aqui, que é o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Fazendo esses cálculos aqui, eu tenho que vai dar 90 metros. Então, eu tenho que a variação de comprimento que os trilhos sofrem em sua extensão é de 90 metros. Agora, a terceira questão, eu vou falar pela última vez, que vocês pausem o vídeo e tentem resolver a questão. Uma barra tem 100 centímetros de comprimento a 0 graus Celsius. Quando aquecida, a razão entre o acréscimo de seu comprimento e o comprimento inicial varia com a temperatura de acordo com o gráfico a seguir. Quando a temperatura atingir 1500 graus, quantos
será o comprimento da barra. Então, primeiramente, eu tenho essa equação aqui e vamos fazer olha, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Nesse gráfico, eu tenho que o ΔL dividido por L vai ser esse ponto aqui. Então, o que é que eu faço? Eu tenho ΔL dividido pelo L0. E nesse ponto aqui, ó, 0,012 vai ser esse valor aqui da variação de temperatura. Então, eu poderia achar o coeficiente de dilatação linear. Vamos fazer isso aqui. Eu tenho ΔL dividido por L0, que vai ser 0,012. Ou eu poderia pegar esse ponto aqui, daria o mesmo resultado. Substituindo os valores, né? Peguei esse valor aqui, ó, 0,024 e o 2,010 elevado a 3. Fazendo a operação, eu terei este valor aqui, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, que é o coeficiente de dilatação linear. Agora, substituindo ele aqui, para saber o que? Quando a temperatura ela atingir 1500 graus, eu terei o que? Eu tenho o coeficiente de dilatação da barra inicial, que foi o que? Esse valor aqui. Não, tenho que esse valor aqui é o da barra inicial, vezes 1,2 vezes 10 elevado a 5. Esse aqui é o coeficiente de dilatação. Essa aqui é a variação de temperatura, né, que é a temperatura quando ela atingir 1500 graus. Realizando essas contas aqui, eu terei 1,5 centímetros. Né? Ela variou 1,8 centímetros. E para saber, né, qual será o comprimento da barra, eu terei o quê? Que o L0 é igual ao ΔL mais o L0, que vai ser o quê? Vai ser esse comprimento aqui mais esse aqui. Então, tenho o quê? 1,8 mais 100 centímetros, então tenho que a barra ela ficou com 101,8 centímetros. Você percebe que a variação aqui foi muito pouca, né? Se você olhar de longe, talvez você não perceba, mas se você pegar e realmente medir, você consegue perceber essa variação. Aqui está a quarta questão, essa questão é um pouco mais elaborada. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2, presas uma à outra. O que seria? Essa lâmina ela pode ser utilizada como interruptor térmico para ligar ou desligar o circuito elétrico representado esquematicamente na figura 1. Então, tem aqui uma lâmina bimetálica, que esse M2 e esse M1 são dois materiais diferentes. E quando essa temperatura dessas placas elas aumentam, elas dilatam-se e a lâmina ela curva-se. Por isso que ela é de material diferente. Porque cada uma ela vai ter o coeficiente de dilatação diferente. E por causa disso, uma vai dilatar mais que a outra e fazendo se encurvar, né? Continuando aquela leitura, né? Fechando o circuito elétrico, como mostrado na figura 2. Essa tabela mostra o coeficiente de dilatação linear de diferentes materiais. Eu tenho o aço, o alumínio, o bronze, o cobre e o níquel. Tá tudo aqui, bonitinho. E voltando para a figura, né? Vamos continuar a pergunta, né? Considere que o material M1 é cobre e o outro, M2, deve ser escolhido entre os listados na tabela, essa tabela aqui, para que o circuito seja ligado com o menor aumento de temperatura. Qual material de lâmina M2? Se ele diz que o M1 é cobre, o M1 é esse aqui. Então, o M2 ele tem que se dilatar mais para conseguir se curvar. Se ele está pedindo com menor aumento de temperatura, se eu sei que o cobre ele está aqui, L17. O maior aqui é o bronze e depois o alumínio. Se ele quer um aumento com a menor temperatura possível, então tem que ser o alumínio. Porque se você fosse para dilatar o cobre, ele tem uma temperatura maior que ele teria com o alumínio. Então a resposta é o quê? Para que a lâmina se encurve com um menor aumento de temperatura, a lâmina M2 deverá ter o maior coeficiente de dilatação, o alumínio, porque o coeficiente de dilatação dele é 24. Aqui temos a quinta questão, né? Os materiais usados para a obturação dos dentes e dos dentes possuem coeficiente de dilatação térmica diferente, assim do ponto de vista físico, porque pode ser prejudicial aos dentes ingerindo bebida muito quente ou muito gelada. Então, o que acontece aqui? Quando você tem o seu dente lá, botou a massinha de obturação, o material usado lá, né? Se você tomar algo muito quente ou muito gelado,
existe uma pequena diferença, assim como foi citado na questão anterior. Que essa diferença vai fazer com que o seu dente ou fique um buraco, ou ele quebre, por causa dessa diferença de dilatação térmica dos materiais, né? Então, aqui a resposta é que se a obturação dilatar mais, o dente pode quebrar. Se dilatar menos, pode ocorrer filtrações, entrar alguma sujeira dentro do dente e piorar a situação, né? Aqui temos a sexta questão. Uma placa apresenta inicialmente uma área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Ao ser aquecida até 50 graus, a sua área aumenta de 0,8 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear médio do material que constitui a placa. Então, inicialmente, vamos fazer o quê? Transformar de metros para centímetros, né? Porque ele disse que variou 0,8 centímetros quadrados. Ou poderia transformar de centímetros para metro. Mas nesse caso eu fiz a transformação de metros para centímetros. Aqui eu teria só 10 elevado a 4 centímetros, né? Aqui eu tenho variação da área. E eu tenho que essa área inicial vai ser o quê? 1 metro quadrado. Esse B eu tenho que achar. E eu tenho a variação na temperatura, que é o quê? 50. Substituindo os valores, eu tenho 0,8, 10 elevado a 4, que é a área inicial, vezes 50, que é a temperatura, vezes o beta, que é o que precisamos achar. Realizando o cálculo, eu tenho 16 vezes 10 elevado a menos 7, que essa aqui é o valor do coeficiente de dilatação da área. Mas ele está pedindo aqui o coeficiente de dilatação linear. Achamos o superficial, precisamos achar o linear. Então fazemos o quê? Eu sei que o linear, o beta é 2 vezes o linear, então é só dividir por 2. Então ficaremos com 8 vezes 10 elevado a 7. 7. Então esse aqui é o valor. Agora na sétima questão, eu tenho que o coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é esse valor aqui, para não estar falando, né? Para não estar falando valor. Né? Um cubo desse material tem valor de 20 centímetros cúbicos, né? Isso aqui é o volume. A 10 graus Celsius. Determine o aumento do volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva a 40 graus Celsius. Então, primeiramente, vamos fazer a variação de temperatura. Eu tenho o quê? Que ele começou com a temperatura inicial de 10 e terminou com 40. Então, tenho que 40 menos 10 igual a 30 graus Celsius. Agora, vamos fazer o quê? Ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrico. Então, faremos o quê? Eu tenho o gama, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Multiplicando esse valor aqui por 3, que já está aqui, vai dar 36,6 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora é só substituir na equação. Eu tenho o coeficiente de dilatação inicial aqui, que é 20 centímetros cúbicos. Substituindo, eu tenho 20 vezes 3, que é esse valor aqui, vezes 30, que é a variação de temperatura, tem esse valor aqui. E reorganizando ele, eu terei que ele vai dar 22 vezes 10 a menos 3 centímetros, fazendo a aproximação, né, claro, cúbicos. Então foi isso aqui o quanto que variou. Agradeço a atenção de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderam alguma questão, vocês entrem em contato comigo que eu irei explicar com maior detalhe a questão. Um grande abraço e tchau.